Olá pessoas, tudo bem? Hoje eu e o Lai vamos falar de um assunto muito sério, né, Lai? Agora sim, né? Agora sim não, gente. A gente sempre fala de coisas sérias aqui. Mas a gente vai falar de um assunto assim que eu vi uma matéria esses dias falando que no pós-pandemia 41% dos casos de depressão teve um aumento muito grande. E esse aumento é de 41%. E aí me deu uma ideia assim, gente, a gente precisa falar sobre isso. Né? E hoje a gente convidou Guilherme Nogueira. Tudo bem, Guilherme? Tudo bom? Tudo bem. Valeu, obrigado. A gente aproveitar, assim, falando dos 41%, né, do aumento dos casos de depressão no pós-pandemia e juntou com o Setembro Amarelo, né, que é Setembro Amarelo, para quem não sabe, é prevenção ao suicídio, que são dois assuntos muito sérios, né? Mas a depressão parece que algumas pessoas levam meio que de brincadeira, né, Guilherme? Se ela não passa por aquilo, o outro acha que eu já ouvi isso de uma pessoa, e não é uma pessoa qualquer, gente, é uma pessoa extremamente esclarecida, e fala assim, depressão é frescura, né? A gente ouve isso muito. E a gente sabe que não é, né, Guilherme? A depressão, ela ainda é tratada como um tabu. Na verdade, não só a depressão, praticamente todos os transtornos mentais, né, ainda são tratados desse jeito. As pessoas acham que o deprimido é a pessoa que está sem vontade, que está com essa frescura mesmo, falta de Deus, falta do que fazer, enfim, não respeitam esse Junto com a estado. frescura eu ouvi isso. Não, isso é falta do que fazer. Eu achei isso Exatamente. interessante, gente. Pensar no mundo que nós vivemos hoje, uma pessoa não ter o que fazer nesse mundo, né? Porque a gente vive num mundo cheio de coisas, cheio de atribulações, rotinas massacrantes. Então, todo mundo tem muito o que fazer. Não é falta do que fazer. Realmente a depressão, ela é um transtorno muito sério. Ela envolve tanto questões psíquicas quanto questões corporais, porque tem uma mudança do nível de hormônios e de neurotransmissores no corpo. Então tudo isso vai levando a pessoa ao enfraquecimento de não conseguir manter a sua rotina, de não conseguir fazer aquilo que são as suas obrigações e ficar em estágios às vezes mais severos, de ficar de cama, de ficar reclusa em casa. Né? São quadros que precisam ser olhados de uma forma muito cuidadosa pela sociedade. E tem uma linha muito tênue, né, entre às vezes só uma tristeza que de repente pode acometer a gente do nada. Do nada não, tá, gente? É porque às vezes a gente vai juntando e a gente fala assim que é do nada, mas. E uma depressão. Né? Aquela coisa de estar depressivo não significa necessariamente Ser ter deprimido, depressão. Né? Exatamente, porque o estar depressivo é um estado mesmo, a tristeza. A sociedade foi tratando como se fosse um sinônimo, né? Estar depressivo com estar triste, né? E ok, a gente pode lidar com isso, não precisa de grandes problematizações. Mas realmente, tristeza é um sentimento que faz parte de todos nós humanos. Nem sempre, né, com essa rotina, como eu falei, corrida, nós temos tempo de ficar tristes. Mas aquela energia vai ficando guardada, então tem um dia ou outro que não dá, aí a pessoa explode, aí tá mal mesmo, e fica mal um dia, dois, mas vai seguindo sua vida, né, vai trabalhar do mesmo jeito, vai cumprir suas obrigações, e isso com o tempo vai passando. A depressão, não. A pessoa vai juntando muitas vezes, porque tem a depressão tanto por causas corporais, né, de mudanças de humor, que aí depois vão gerando essas mudanças psíquicas, quanto de causas psíquicas que depois vão gerando essas mudanças também no corpo. Então, quando isso vai acontecendo, é esse acúmulo muito grande que chega um momento que aí realmente a pessoa ela não dá conta de fazer as coisas. Então, isso não é o esperado, porque eu posso estar triste, né, porque terminei um relacionamento, porque tive uma briga na família, porque estou com dificuldade financeira, pelos mais diversos motivos, mas isso não me impede de cumprir as minhas obrigações. Então, eu acordo, tomo banho, escovo os dentes e vou viver a vida. A pessoa com depressão, às vezes, não consegue esses pequenos atos
cotidianos, de assim, de levantar, tomar um banho, para ela às vezes já é uma missão quase impossível, muito difícil de ser alcançada, né? E isso não tem nada a ver com frescura, é realmente esse corpo que está impossibilitado de cumprir com as suas obrigações mesmo. Mas ela não consegue ou ela realmente não tem vontade? A vontade e o conseguir são fatores às vezes diferentes mesmo, né? Às vezes a pessoa tem vontade e não consegue. Às vezes ela realmente não tem a vontade de fazer isso porque ela tá tão desesperançosa com a vida, vendo tudo com uma perspectiva tão ruim, que aí ela perde a vontade, fala assim: "Ah, vou fazer isso pra quê?", né? Não vê nenhuma possibilidade do seguir em frente dar certo, então acaba desistindo de fazer um monte de atividades por causa disso. Guilherme, eu acho que o contrário também acaba acontecendo. Aquela pessoa que é alegre demais, que eu falo que eu tenho preguiça daquela pessoa que abre a janela de manhã da Bom Tipo Sol, eu sou meio que irritado com isso, mas no geral, aquela pessoa que é alegre o tempo inteiro, que é agitada o tempo inteiro, ela tá sempre feliz, parece aquela pessoa de Instagram, né? Pessoa de rede social. Eu acho que também é a mesma coisa, né? Eu acho que tudo, quando a pessoa tá muito, aí é uma hora que aquela pessoa some, você vai ver ela tá com depressão. Porque eu acho que chega um... Porque a gente sempre fala que a rede social puxa muito, né? Ela cobra muito de você. É interessante, para a gente até expandir um pouquinho o nosso diálogo, que muitas vezes essa pessoa que está lá em cima e depois vai lá para baixo, ela tem um quadro que a gente chama de bipolaridade. A bipolaridade, ela é marcada justamente por esse excesso de humor e depois uma queda abrupta. Muitas vezes a depressão da bipolaridade é muito maior do que a pessoa que tem apenas a depressão. Porque quando ela tá lá em cima, ela gasta tanta energia que depois ela despenca e fica muito mal. A pessoa depressiva, ela não tá gastando tanta energia assim, então ela não tem tantos motivos para cair, para ir lá para baixo. É como se fosse o saldo bancário, não tá gastando nada, então não diminui tanto a conta, né? Mas tudo isso também, né, eu fico pensando muito no que você falou, dessa questão do Instagram e de tudo. Hoje em dia a gente vive uma chamada positividade tóxica que é muito complicada, porque é como se as pessoas tivessem que estar bem o tempo todo, tivesse uma cobrança para que o cabelo esteja sempre arrumado, para que a roupa esteja sempre bem passada, para que você esteja sempre sorrindo, e não é todo dia que nós damos conta de fazer isso, não é todo dia que nós estamos dispostos a isso. Mas, para poder cumprir esse protocolo da sociedade, muitas pessoas acabam, né, deixando de lado as suas fragilidades para isso, mas depois tem que pagar o preço, né? Então é muito difícil a gente ficar imputando, ficar colocando, forçando as pessoas, né, a alguns comportamentos que às vezes elas não estão prontas para manter. Eu vi uma, não me lembro o nome, porque eu sou muito ruim de gravar as coisas. Eu vi num programa que tem a Fernanda Lima com o Rodrigo Hilbert, bem juntinhos. E eles entrevistaram, sempre entrevistam 3 pessoas, e tinha uma menina que é digital influencer, não me lembro o nome dela, e aí ela disse que de repente chegou num nível da vida dela, que ela falou assim: eu não sou feliz daquele jeito que as pessoas pedem, eu não consigo ser feliz daquele jeito, meu cabelo não vai estar muito bem o tempo todo. Então ela chegou num ponto que ela falou assim: eu preciso sair das redes sociais durante um tempo, eu preciso me desintoxicar. E ela disse que foi o que ajudou ela a voltar 1 ano e meio depois. Então eu acho que acaba sendo isso mesmo. No caso da depressão, que a gente sempre fala, surgiram os 2 assuntos juntos, que é a depressão e o Setembro Amarelo, não necessariamente a depressão leva ao suicídio. Não né? necessariamente. Mas muitos suicídios são causados pela depressão. Olha, é muito difícil a gente pensar um suicídio desvinculado de algum transtorno mental. Não precisa ser necessariamente a depressão. Pode ter outros quadros que levem também ao suicídio. Mas uma pessoa que esteja com a sua saúde mental preservada, ela vai tentar de alguma forma lutar, ela não desiste. Então o suicídio, ele é um problema de saúde pública que precisa ser olhado mesmo.
Quando a gente vai trabalhar, quando eu estou trabalhando com uma pessoa, né, nesses quadros com possíveis riscos de suicídio, eu sempre busco olhar com a pessoa porque eu não acredito que a pessoa queira se matar. Ela quer matar a dor que ela está sentindo. E às vezes o único jeito que ela encontra de matar a dor que ela está sentindo é tirando a própria vida. Porque aí ela não vê uma perspectiva de melhora e com isso acha que morrendo, né, vai eliminar os problemas. Né? Ela não percebe que vivendo ela pode fazer novas escolhas. Porque até eu penso muito isso comigo. Eu acho muito estável e uma estabilidade muito grande falar que eu sou psicólogo. Eu não sou psicólogo. Eu estou sendo psicólogo nesse momento. Porque, eu não sei, talvez daqui 10 anos eu mude de ideia e queira estar aqui. Gostei desse lugar, queira estar aqui sendo jornalista como vocês. Então eu posso mudar, mas nem sempre a mudança ela é bem recebida no espaço que a pessoa vive. Então a pessoa já tem gostos diferentes, tem vontades diferentes, mas ela não tem a possibilidade de colocar isso para fora. Então isso também vai gerando conflitos, vai gerando dores, nesse exemplo que você trouxe mesmo. A pessoa está lá sendo digital influencer, tendo o trabalho constante de lidar, né, com mídia, com exposição e tudo mais, ela cansa. Mas cansa o meu trabalho, eu não posso ficar cansado disso, como que está acontecendo, mas cansa. Então a gente precisa de pausa, a gente precisa de férias, a gente precisa rever, né? Então eu ajudo muito as pessoas a olharem e falarem assim, né? O que você quer ser nesse momento? Né? Porque eu não acredito que num quadro de depressão ou qualquer um outro, né, a pessoa tem que voltar a ser o que ela era antes. Porque se ela voltar a ser o que ela era antes, daqui a um tempo ela vai adoecer de novo. Porque é justamente o que ela era que fez com que ela adoecesse. Então não é voltar a ser o que era, mas é construir um novo modo de estar sendo. E sem rigidez e sem aquele compromisso de que agora eu tenho que achar o jeito definitivo da minha vida. Não, eu vou achar um jeito que combine comigo agora. E se daqui a um tempo eu precisar mudar de novo, eu mudo de novo, eu me transformo de novo. Porque o mais saudável da vida é nós preservarmos a possibilidade de nos movermos, de nos transformarmos, de manter esse lado dinâmico mesmo. Porque qualquer rigidez, ela com o tempo pode ficar um pouco onerosa e pode ficar difícil. Guilherme, eu aprendi uma coisa. Eu sou muito agitado e eu sou muito ansioso, né? Eu não tenho muita paciência para ouvir determinadas coisas. Então a pessoa tá me contando alguma coisa, eu falo assim, desenvolve, para a pessoa andar mais rápido e terminar. Só que ao mesmo tempo eu aprendi uma coisa. Se alguém chega para mim e fala assim, Nicolas, eu preciso conversar com você. Gente, qualquer pessoa que chegar para você e falar assim, eu preciso conversar com você, pode ser a coisa mais besta do mundo. Ouve, porque às vezes, para você pode ser, para ela não. Às vezes é um momento que ela precisava conversar com alguém. E eu mesmo, nesse jeito meu de ser agitado, se alguém vira e fala assim, eu queria conversar com você, eu vou, sabe? Porque eu ouvi isso de uma vez, porque às vezes a pessoa só tem aquela hora que ela pensa assim, preciso falar com alguém. Aí ela lembra de alguém e pode ser você. Aí você fala, agora eu não posso. E às vezes você pode, muitas vezes você pode. Às vezes 5 minutos você pode, né? E tem gente que já não dá, parece que não consegue pensar no próximo. Eu sou muito agitado com essas coisas, assim, eu Parece não tenho muita paciência. Empatia, né? De algumas exatamente. Pessoas. Era isso que eu estava querendo lembrar. E falta empatia com as pessoas. Eu acho assim, chamou você para conversar, gente, vai. A pessoa que te chamou para conversar, provavelmente você já conhece, você sabe como ela é. Então, dá uma chance, porque às vezes é o que ela tá precisando, né? Eu acho que é isso. Eu conheço algumas famílias que já tiveram pessoas que cometeram suicídio e a pergunta é sempre a mesma, né? Eu nunca percebi que ela tinha depressão, nunca percebi que ela tinha algum problema. Então, eu acho que é a partir daí que a gente tem que começar a enxergar as pessoas com outros olhos, né? Porque todo mundo tem uma vida tumultuada, mas ter aquele minuto para poder ouvir a pessoa, conversar. E aquela frase é certa, né? De perto ninguém é normal. Mas, aproveitando isso que você falou, Laio, quantas vezes nós de fato estamos olhando para as pessoas que nós convivemos? Porque às vezes
um convívio rotineiro, a gente para de olhar para a pessoa, a gente acha que a gente já sabe como ela está, sem perguntar, sem dar moral para possíveis alterações de comportamento que ela tem, acha, não está acontecendo nada. Mas a pessoa ela dá indícios de que está acontecendo alguma coisa, de que ela está um pouco mais fragilizada, só que muitas vezes nós não prestamos atenção nisso. Ah, aquela pessoa é dramática. Isso, né? A gente começa a achar que é só o drama, que ela tá querendo aparecer, que tá querendo chamar Muita gente é atenção. dramática mesmo, mas... Acontece, tem gente que é isso mesmo, mas as pessoas que cometem suicídio, elas deixam alguma mensagem antes que muitas vezes nós não estamos percebendo. Esse pedido de ajuda, de querer conversar, de querer um pouquinho mais de atenção. E é importante que, assim, talvez eu não tenha realmente a disponibilidade de ajudar essa pessoa. Mas, se eu escuto a demanda dela, é hora de poder falar, olha, talvez seja bom você procurar um profissional, talvez seja hora de você procurar uma nova roda de amigos, alguma outra coisa, né? Para dar uma perspectiva dessa pessoa buscar algo, né? Porque se ela fica sozinha, aí sim que pode vir essa medida desesperada de cometer algum ato contra si mesma, né? Então a gente precisa ficar muito atento aos sinais, porque eles aparecem, muitas vezes nós que não vemos. Guilherme, quem que dá alta, por exemplo, assim? Sou eu que me dou alta, não é? Se eu estou fazendo terapia com você, você não me dá alta, não é? Eu já ouvi isso. Olha, é muito delicado isso, porque a psicologia é muito ampla, existem muitas correntes teóricas que amparam os trabalhos. Vou te falar por mim, do jeito que eu trabalho. Eu não dou alta para ninguém. A pessoa que ela vai e fala, olha, eu estou bem e eu quero experimentar caminhar agora sem a sua ajuda. E eu sempre realço que eu acho que vale a pena, assim, nossa. Primeiro que, se eu acho que não, eu falo, olha, eu acho que ainda tem isso, isso, isso para ser trabalhado. Ah, então tá bom, vamos ficar mais um tempo. Não, mas eu não quero, então tá bom. Eu vou estar aqui. E quando você precisar, você pode voltar, as portas vão estar abertas, porque a gente não tem que ter, assim, no nosso trabalho, aquela coisa de emburrar com uma pessoa, de querer prender, né? As pessoas são livres. Eu acredito muito na liberdade das pessoas. Eu falo por mim, assim, eu faço terapia acho que há uns 20 anos, tá? Eu acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu até achar alguém que... pra mim era seja compatível, né? Eu demorei um pouquinho, sabe por quê, gente? Uma das coisas que eu acho mais fáceis, o psicólogo, ele recebe por sessão. Então você vai lá, conhece ele. Você não gostou, você vai no outro. Você vai no outro, você vai no outro. Eu, pelo menos, preciso de alguém que converse comigo. Aquele que senta e só escreve, eu tô indo embora na metade da sessão já. Eu chamo o psicólogo de um relacionamento, né? E querendo ou não, você precisa ter um relacionamento com ele pra fazer durar. Então, assim, você vai encontrar, sim, tá? Não adianta falar assim, mas eu não acho. Acha. Você chega nele e conversa, fala assim, eu gosto de pessoas assim, assim, assim. Eu já cheguei um que falou assim, tá, mas eu não converso, então eu tô indo embora. É interessante que isso você está falando, porque eu sou professor de psicologia também, e eu falo isso para os meus alunos. Até que, assim, a gente tem que ter um trabalho muito ético e muito responsável, apresentar para as pessoas, porque nós somos prestadores de serviço. Então, apresentar o tipo de trabalho que eu faço, para deixar a pessoa livre para falar, opa, gostei, quero, não gostei, não quero, né? E quando nós fazemos um trabalho ético desse jeito, se você vai num profissional e você não gosta, você vai falar assim, opa, eu não gostei desse profissional. Você não vai responsabilizar a psicologia. Exatamente. A psicologia é boa, mas esse muita profissional gente faz isso. não é compatível comigo. Mas muita gente faz isso, porque tem muitos profissionais que fazem trabalhos antiéticos. E aí quando isso acontece, a pessoa vai lá, ela se sente forçada de algum jeito e tudo, e às vezes está numa situação de fragilidade, tudo vai pensar, é a psicologia que não é boa. Não, a psicologia é maravilhosa. Ela consegue abraçar as mais diversas formas do existir das pessoas. Só que realmente
eu não dou certo com todo mundo. Tem gente que vai lá no meu consultório e faz 1, 2 sessões e fala assim, opa, obrigado, mas eu procuro uma coisa diferente disso que você oferece. E tem gente que está comigo há anos. Então, eu não tenho que ter uma fragilidade de pensar, é porque eu tô sendo ruim, tudo. Não, é porque eu não sou compatível com todo mundo. Eu penso né? assim, tá tudo bem, tá tudo beleza. certo. Tanto é que eu gostei tanto de uma pessoa que eu falei assim, só não servia pra mim, que eu indiquei pra outras pessoas. O jeito que eu fui acolhido no dia que eu fui, eu só pensei assim, não é isso que eu quero. Mas indiquei para outras pessoas que já estão há 5, 6 anos com a pessoa, sabe? Voltando ao nosso assunto de depressão e o suicídio, Guilherme, porque como a gente tem muito pouco tempo, né? E se deixar eu e o Lai, a gente deixa o diretor do Lucimar doidinho aqui. Mais a o gente Nicolas não- do que eu, né? a gente não termina. Mas quais os principais, assim, pelo menos assim, os indícios mais fáceis da gente perceber quando a pessoa está começando uma depressão, se a gente pode ainda tentar conversar ou a parte do suicídio? O que é mais fácil da gente perceber? Eu sei que nunca é fácil, porque é igual você falou, a gente não percebe algumas coisas, né? Mas o que é mais fácil, assim, nossa, fulano de tal pode estar acontecendo isso. Eu acho que é preciso nós ficarmos sempre alerta quando a pessoa deixa de conseguir cumprir a sua rotina normal, né? Não porque ela está transformando a rotina dela, mas porque ela não está de fato conseguindo. Então é um dia que de repente, estou muito cansado, então não vou trabalhar. Começa às vezes porque a depressão muitas vezes leva pessoas a usarem medidas compensatórias, então começa a beber demais, começa a comer demais, tem algumas oscilações, né, desses padrões normais da pessoa, não padrões normais de humanos, porque nós não somos seres padronizáveis, mas o padrão dela mesmo, quando ela começa a se transformar e você não entende o que está acontecendo, porque de repente, se você sabe que a pessoa não está indo trabalhar hoje porque ela está com uma febre, está com alguma coisa, beleza, acontece com todo mundo, mas não tem uma justificativa, está acontecendo com alguma frequência, é a hora de ficar alerta, a hora de dar uma atenção a mais, conversar, ver o que está acontecendo e aí, né, se for preciso, procurar ajuda. E é muito importante porque o procurar ajuda até é delicado. Eu acredito muito que a pessoa tem que querer ser ajudada, mas tem vezes que nós temos que oferecer com mais firmeza a ajuda, porque assim como a pessoa, né, deprimida às vezes não vai ter a vontade de levantar e tomar um banho, ela não vai ter vontade de ir a um médico, de ir ao psicólogo, de fazer algumas coisas. Então às vezes a gente precisa buscar profissionais, né, que tenham uma habilidade para isso. Eu já fui à casa da pessoa. Ela não dava conta de sair, falei assim, se Maomé não vai à montanha, né, então a montanha vai até lá. Então eu comecei a fazer as intervenções na casa da pessoa e depois ela passou para o consultório, né? Hoje com o mundo virtual é mais fácil de levar um profissional para casa, que aí a pessoa pode fazer, né, uma sessão por videochamada, por algum recurso mais fácil, né? Porque se você ficar esperando só a pessoa pedir ajuda, às vezes esse pedido não vem, porque a gente precisa, pode ser tarde demais. Então a gente precisa ficar atento e nessas mudanças nós oferecermos ajuda e sermos firmes com o propósito de ajudar, que aí isso pode fazer uma transformação e uma diferença muito grande para a pessoa. Eu acho que tem que ficar atento, principalmente, por exemplo, se você tem um amigo que você sabe que ele não tem esses sinais e de repente ele está assim, talvez pessoas que você conheça que morem sozinhas, todo dia você vê a pessoa sair para trabalhar, de repente você não vê, né? Eu acho que é bom ficar ligado no vizinho de vez em quando. Você tem essas rotinas na sua vida que às vezes passa batido, né? E não só ficar ligado no vizinho, mas no seu colega de trabalho, porque às vezes o vizinho eu não percebo, mas o meu colega de trabalho eu percebo que ele está tendo faltas recorrentes, né? Porque às vezes é mais fácil. Eu não conheço praticamente nenhum dos meus vizinhos,
né? Então, se eu precisasse deles para fazer alguma coisa, seria difícil. Mas, se um dia eu faltar ao trabalho, o pessoal que trabalha na mesma clínica que eu vai ver, opa, o Guilherme sumiu daqui, mandar uma mensagem, tentar investigar e ir um pouquinho atrás. Isso é a solidariedade que a gente precisa para vencermos todo esse adoecimento que a sociedade tem vivido. Que é a empatia, tá, gente? Que a gente se preocupar com o próximo. Eu sei que é difícil porque assim, tá tudo muito corrido o tempo inteiro, mas é interessante, né? Preocupar um pouquinho e olhar para o lado. E não só isso, né? Tem muita desconfiança, as pessoas são muito desconfiadas do próximo. Então, qualquer coisa que envolva empatia, a pessoa já vê com... eu sou muito assim. Eu aprendi uma coisa. Eu sou muito assim. Eu prefiro quebrar a cara várias vezes do que eu ignorar situações ou eu ficar desconfiando da pessoa o tempo inteiro. Então eu prefiro, assim, eu quebro a cara com algumas pessoas, mas eu fui lá e fiz, né? Então eu acho assim, você não pode ficar com medo de perguntar se a pessoa tá bem ou não. Você não tá invadindo a privacidade dela, você não tá perguntando o que é. Só fala assim, e aí, você tá bem? Por que tá acontecendo isso? Né? Tá precisando de ajuda? Pronto, é simples isso. A pessoa também vai falar pra você que não, né? Às vezes você não vai saber, às vezes é só um jeito. Mas é bom saber, né? Guilherme, foi ótimo ter você aqui. A gente queria ter mais tempo. Né? Mas até porque é um assunto importante, né? Mas nós queremos ter você aqui de volta. Nós vamos trazer você outros dias. Pode me convidar, gostei muito do convite, valeu. E vamos todos nos cuidar, né? E eu costumo dizer muito assim, né? A gente começa cuidando de nós mesmos e depois a gente vai cuidando de quem está perto e com isso a sociedade vai ficando toda saudável. Então, né? Vamos valorizar, aproveitar esse tempo, não só de setembro, mas esse tempo em que nós estamos vivos para cuidarmos. Exatamente. E da também, nossa vida. gente, peçam ajuda, tá? Vai ter sempre alguém próximo para que você possa ligar, que você possa perguntar. Então, assim, peçam ajuda também é legal, né, Laio? É isso aí. Então é isso, gente. Como diz o Guilherme, se cuidem. A gente vai se cuidar, todo mundo vai se cuidar. Aproveitem esse resto de ano que vai ser ótimo para todo mundo, né? E nos vemos no próximo programa.